Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico, e hoje nós vamos falar sobre os falsos mestres. Vamos dar uma meditada em 2 Pedro 2, a partir do verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Isso sempre teve falsos profetas. Antes de Jesus, teve várias pessoas falando que era Jesus. E depois de Jesus também a mesma coisa. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Veja, e essas pessoas, esses falsos, eles trazem perdição sobre si mesmos. Repentina perdição. Por quê? Porque são pessoas ruins. Eles são pessoas ruins de coração. O que a Bíblia fala? Tudo que não presta, por si mesmo se destrói. Então esses falsos profetas, eles sabem que eles são falsos. A maioria deles sabe que eles estão errados. Mas por que eles continuam? Porque esse é o trabalho deles. Eles foram criados para isso, para serem falsos profetas. Por isso que Jesus disse para Judas, aquilo que você tiver que fazer, Judas, faze logo. Por quê? Porque Judas foi criado para aquilo. Então esses falsos aí foram criados para isso. E eles estão certinho no seu caminho, porque eles foram feitos para trair a palavra de Deus. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. Continuando aqui, com palavras fingidas, o que mais tem hoje, principalmente no Brasil. É o lugar onde tem mais falsos profetas. E como o brasileiro gosta de mentira, o brasileiro não gosta de realidade nem de verdade. Então é onde o falso evangelho mais predomina, é no Brasil. Palavras fingidas, sob as quais já de largo tempo não se fará tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, não havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. O que é inferno? Inferno é a pessoa que não tem revelação, ela já está no inferno. Esses falsos pregadores, eles já estão no inferno. Por que eles estão no inferno? Inferno porque eles estão pregando o falso evangelho. Então eles já estão no inferno. E as cadeias? Cadeia, eles estão presos. Eles estão presos pelo dinheiro, pela fama, eles não conseguem sair. O ego, porque Deus os predestinou, eles não têm força para sair. Eles não têm força para sair do erro, eles sabem que estão errados, mas o seu ego é mais forte do que eles. O orgulho é mais forte do que eles. Eles não conseguem se humilhar. Então, por isso eles estão no inferno. Por isso eles estão em cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Eles creem que estremecem, mas eles não obedecem, eles não podem obedecer. Eles não são ajustados para isso. Então eles vão até o fim, porque é o que eles são. Por isso que a Bíblia fala, tudo que não presta por si mesmo se destrói. Então eles mesmos vão se destruírem.
E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro, a justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. E Ló era um político, estava na política tentando mudar o mundo, como a gente vê aí muitos evangélicos aí na política querendo mudar o mundo. Como é que vai mudar o mundo? O mundo jaz o maligno, disse a Escritura. Carta de João fala isso. O mundo jaz o maligno. Aqui, por isso Jesus fala em uma das Escrituras, ele fala que se o mundo fosse dele, os dele pelejariam por ele. Os filhos de Deus não pelejam pelo mundo. Abraão não estava pelejando pelo mundo. Quem estava pelejando pelo mundo é o Ló, o crente morno, querendo consertar o mundo, um mundo que não tem conserto. Esse mundo está reservado para o fogo. A carta de Pedro fala isso. Reservado para o fogo, irmão. Esse mundo não tem jeito para ele. Como é que vai ter jeito para ele aqui, sendo que Jesus mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus pelejariam por ele. Os meus anjos fariam a peneira de vocês. Jesus disse lá para os fariseus, para o governador Pôncio Pilatos, ele disse: meus anjos faziam a peneira de vocês rapidinho. Mas o meu mundo não é daqui, eu não sou daqui. Então o cristão, o crente, ele não é daqui. Ele não fica tentando consertar o mundo. Este mundo não tem conserto. Como você vai consertar um mundo onde o diabo está no controle, onde Deus colocou e entregou este mundo nas suas mãos? E somente naquele dia que Deus vai libertar essa terra. E essa terra voltará a ser de Deus novamente, como seu legítimo governador. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, e eles, justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Viu? O injusto está reservado para o dia do juízo, para serem castigados. Eles são predestinados para o inferno, para o juízo. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, não aceitam correção, atrevidos, obstinados, não receando, blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e em poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, são pessoas que não pensam, só pensam no momento ali, em viver uma vida boa, sobre regalias em cima das pessoas simples e inocentes. Mas esses, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. Veja, a natureza dessas pessoas já é de ruim com eles próprios. Aquilo que não presta por si mesmo se destrói eles mesmos, blasfemando do que não entendem. Nem sabe, nem entende sobre a Bíblia. Perecerão na sua corrupção. Não entende e fica blasfemando, recebendo o galardão da injustiça. Galardão da injustiça. Já são predestinados para ir para o lado da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos desleites cotidianos, nódoas são eles a máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se branqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério. Veja, quão horrível, não cessando de pecar,
engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado da avareza, de maldição. Vejam quão perversas essas pessoas são consigo mesmas, irmãos. Essas pessoas não amam nem elas, quem dirá as outras pessoas, os fiéis, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, fazendo milagres. Os milagres são de Deus, eles usam o nome de Deus para fazer milagres, mas a sua doutrina é diabólica. Por isso, naquele dia, Jesus falará para essas pessoas: apartai de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Eu vos não conheço, nunca vos conheci. E haverá ranger de dentes, eles rangerão seus dentes. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mundo, jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Aqui, quando ele se trata de Balaão, Balaão estava tão cego que não viu o anjo. A jumenta teve que conversar com ele. Estes são fontes sem água. Fonte sem água é sem vida, eles não têm vida. O que é vida? A vida é o evangelho de Jesus Cristo. Nuvens levada pela força do vento, é levado pelo dinheiro, é levado por ganância, levado por fama. E esse perde a alma por causa de fama, irmãos. Porque o seu coração está cheio de malícia, de vontade de ganhar dinheiro, de ser conhecido. Então eles se perdem, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Promete às pessoas: vem para aqui, aqui você vai prosperar. Você vai prosperar, os problemas da sua vida vão acabar. Venha para aqui. Estão fazendo propagandas do Evangelho de Jesus Cristo, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos da corrupção. São corruptos. Como é que corruptos vão prometer liberdade, se infiltrando na política para representar a igreja? Jesus não é nem um chifrudo para ter a sua esposa noiva envolvida em política. Ou você segue, ninguém pode seguir a dois senhores, ou segue ao Senhor Jesus Cristo, ou segue o mundo, ou segue a Mamon. Porque de quem alguém é vencido, o tal faz-se também servo. Então eles são servos de quem? São servos da ganância, são servos de Mamon. Como uma pessoa dessa pode ter amor à alma do próximo, à alma dos fiéis, à alma das pessoas? Elas não amam nem elas mesmas. Pessoas que não têm Deus por dentro, não têm o temor do Senhor por dentro. Pessoas que conhecem a Bíblia e pregam errado, eles sabem que estão pregando errado. Eles sabem que são falsos, mas eles vão continuar, porque são pré-ordenados para serem destruídos pelo fogo. Eles creem. Em São Tiago fala que eles creem que estremecem, mas não obedecem. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, tem muitos que escapam da corrupção do mundo e vão ser pastores em igrejas. Mas só o que acontece? Ensinam o evangelho errado. Aqui veja que a Bíblia fala: pelo conhecimento do Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Às vezes eles se tornam boas pessoas, bons pastores, e só que uma coisa, eles se vendem
por pregar evangelhos errados para receberem dízimos, ofertas. Por um lado, se tornam pessoas honestas, mas para o outro lado, usam a igreja para ganhar dinheiro. E aqui a Bíblia fala, foram outra vez envolvidos nela e vencidos. Eles são vencidos pela ganância. Às vezes muitos são traficantes, muitos são ladrões no mundo, mas entram para a igreja, para de roubar no mundo e começam a pregar um falso evangelho. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Aí eles se tornam pior. Então, antes ser um ladrão no mundo do que um falso pastor. Porque um ladrão no mundo, o ladrão vai ter como ele ter uma salvação como ladrão da direita. Mas veja se Caifás foi salvo. Caifás não teve como a sua alma ser resgatada. Do ladrão teve. Porque o do ladrão não foi doutrinário. Doutrina, erro de doutrina, não tem perdão. Agora, erro carnal, Jesus morreu na cruz por causa desses erros. Esses erros foram perdoados, mas falsa doutrina, não há perdão. Não há perdão para falsa doutrina. Então é iniquidade, é você pregar uma coisa que você sabe que não pode fazer, continua fazendo. Então este pecado aí, iniquidade, não tem perdão. A Bíblia fala aqui, ó, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, não conhecer a palavra de Deus. Não adianta nada você conhecer a Bíblia e não obedecer ela e fazer errado. Vai ser pior para você. Você pagará um preço muito maior. Tem pessoas que falam, eu já li a Bíblia um punhado de vezes. Quanto mais você lê ela, mais Deus vai te cobrar. Aí que você vai ter que segui-la. Se você não seguir, então a mão do Senhor pesará com mais força sobre você. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Você dá um banho no porco, pode lavar ele bem lavadinho, você solta ele, ele vai para a lama. Então, quem é que está indo para a lama? São essas pessoas que às vezes param de fumar, param de beber, param com as coisas do mundo, mas aí vai para a igreja pregar uma doutrina de Balaão, uma doutrina de Jezabel. Aí se tornam piores, aí ele volta ao vômito, como o cão aqui, ó. Ele volta ao vômito. O cão é um animal que ele vai lá e volta e torna a ingerir o seu vômito. E a porca, são comparados com a porca lavada. Eles são lavados, mas volta para a lama, volta para a mentira do evangelho, continua sendo mentirosos, mentindo, pregando aquilo que não tem nas escrituras, pregando salvação sem ter salvação, pregando dinheiro, pregando fama, fazendo promessas que nem Jesus fez. Jesus não prometeu dar ouro. Jesus prometeu, ele disse, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então a Bíblia promete o quê? A Bíblia promete uma vida difícil aqui. Aí o ouro, nós vamos andar em ruas de ouro, mas é depois, na outra vida. Depois do julgamento, aí sim nós andaremos em rua de ouro. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Continue nos seguindo. O meu aprendizado foi
com William Marion Branham através da leitura das mensagens. Pesquise seu nome e analise as Escrituras, irmão, porque dela ela tem a vida eterna. Deus vos abençoe. Dê o seu like, passe este vídeo para mais pessoas que estejam necessitadas de um ensinamento como esse. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.